outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Nesse aquecimento de mais um ano eleitoral, hoje nós vamos falar de comunicação política, de estratégia eleitoral, e o meu convidado é um dos principais nomes do país nesse assunto, o publicitário Paulo de Tarso da Cunha Santos, que inclusive fez a palestra de abertura do Compol essa semana em Porto Alegre, o Compol que é um dos maiores eventos de comunicação política e institucional do Brasil. No evento, o Paulo de Tarso falou sobre, por exemplo, um dos maiores cases, na minha opinião, de comunicação política brasileira, que foi a sua criação, o Lula Lá e a Rede Povo de televisão na campanha lá de 89 e todo o simbolismo ao redor disso. O Paulo de Tarso cursou também Sociologia, foi redator de diversas agências, ganhou prêmios nacionais e internacionais na comunicação política, começou pelo que eu li na campanha do Franco Montoro em São Paulo e depois tantas outras. Já atendeu o Lula, assessorou o Fernando Henrique e uma porção de nomes relevantes no cenário nacional. É membro do CAMP, o Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político do Brasil, onde, por sinal, eu tenho o privilégio de ser o seu colega. Bom dia, Paulo de Tarso. Obrigado por estar aqui. Imagina. Que bom. A honra é minha. O currículo podia ser mais longo ainda, dei uma resumida. Eu achei que foram generosos. Tá aqui. Que bom. Nós dois campistas. Campistas, né? Um abraço para os nossos colegas do camp, né? Alguns devem estar olhando. Paulo, eu queria começar por aí mesmo, né? Na tua explanação, no teu painel, tu falas muito da importância do slogan, né? Para conduzir uma estratégia, uma campanha eleitoral, e essa marca dessa tua criação do Lula Lá, né? Uma expressão bradada até hoje, que voltou na última eleição. Então conta um pouquinho disso, a importância, tecnicamente, de um slogan e essa tua criação em específico. A gente tem vivido tempos onde a comunicação política tem sido muito debatida, renovada por novos meios, por internet, etc. Mas a essência da comunicação, creio eu, que desde muito tempo, desde a antiguidade, é você conseguir, num conceito, traduzir um projeto. Não é quando um vendedor numa praça medieval vendia sapato, ele devia olhar para os descalços na praça, né, e falar, vista seu pé. Um resumo, algo que traduza para a grande massa. Porque a grande massa não participa do detalhe do debate político, do detalhe do debate econômico, ela fica longe. Para você tem que decodificar. Você tem que dar uma tradução, um slogan. Assim fazem as grandes marcas, pois a campanha é considerada mais de maior qualidade do mundo pelo mundo corporativo, é de Marlboro, que está 100 anos no ar. Marlboro país, né? Come to Marlboro Country. E assim também na comunicação política, só que agora com multiplicidade de mensagens, a gente tem visto poucas campanhas que se alicerçam num debate programático. Estamos num momento de baixa, mas o slogan é metade, é a narrativa, né? Até eu conheço outros profissionais que falam em construir a narrativa. Eu digo traduzir a narrativa. É o título da narrativa. Exatamente. E como é que surgiu o Lula Lá? Me conta essa criação. Eu estava num seminário porque naquela época você trabalhava um pouco como militante também, né? Você participava das assembleias e não sei o quê, porque era todo um período de pós-regime e tal, né? Eu estava participando de um debate de comunicação com quadros do Brasil todo, concentrado nisso, e estava sentado numa mesa e escrevi no papel, Lula Lá. Quando eu vi que eu tinha escrito, eu achei engraçado, achei bom, claro, eu sou profissional, a gente é pago para achar o que é bom, né? Então você tem critério, não é assim, eu achei, opa, aqui tem um negócio para você usar, mas os políticos, a inteligência do partido não vai gostar, vai querer um treco assim, pela luta dos trabalhadores em prol do povo. Esse negócio de Lula Lá vai parecer muito simples, um resumo publicitário, e era isso mesmo, eu ficava imaginando as pedras pintadas, né? Lula Lá de carro, você andando de carro assim, como era fácil de pichar, né?
Aí eu guardei esse negócio até o dia que eu resolvi fazer o jingle, eu chamei o jingleiro e falei, bota, Aplica. vamos colocar na canção essa expressão aqui. E foi apresentada para os dirigentes políticos na forma de uma canção. A de jingle. Sabe que eu também gosto de apresentar conceito com jingle, que amolece um pouco o coração, né? Claro, e o jingle diz a lenda aí que o Ricardo Couto fala que não agradou aos dirigentes do PT de saída, é possível, mas eu diria que eles estavam numa situação de, bom, se eles estão indicando, eles entendem do assunto, eles podem fazer o que eles querem. Deixa eles fazer. Deram autonomia para criar. Exatamente. Se eles não se entusiasmaram e tal, é porque não foram capazes de ver o potencial. Mas vamos e convenhamos que ver o potencial naquela hora era muito. Era difícil. Né? Era uma campanha que estava atrás, com 4% e tal. Eu acho que eles fizeram certo de dar liberdade para... E tanto que dura até hoje, né? Como é que tu achaste essa releitura desse jingle na última eleição, né? Essa nostalgia, teve estratégia, ou é porque é uma peça que ainda faz sentido? Não, eu fiquei meio surpreso porque eu não esperava, né? Eu acho que se você olhar com atenção o clipe para ele como peça publicitária, você vai ver que ele tem uma re-narrativa. Não foi usada a letra como ela é. Original, teve uma mudança. E eu, pessoalmente, como ator do original, acho a cópia mais ou menos, né? Acho ela piorzinha, né? Mas o que eu vejo é que até a saída do jingle, eles estavam com grande dificuldade de encontrar um mote para a campanha de reeleição, né? Se eles foram buscar o que eu chamo de ativo da emoção, que nós criamos para a marca lá atrás, há 30 anos, é porque era o ativo que eles precisavam, né? Porque, na verdade, esse ativo da emoção trouxe de volta uma unidade para candidaturas da partir que era o que se queria. Que a partir dali eles se abraçaram e foram sem aquela emoção de 89, evidente, não tem mais o mesmo ambiente, mas renovaram o ambiente. Então, acho que funcionou, né? Pelo jeito deu. Ô Paulo, como é que é o teu processo criativo? Como é que é o processo criativo de comunicação política, né? Se é que tem um jeito de como ser, ou se é intuitivo, quanto e como, quais são as técnicas que, por exemplo, tu ensinas ou tu costumas usar? Olha, a base real é o conhecimento de política. Você ser capaz de discorrer e conhecer mais ou menos os pensamentos desde o Adam Smith até o Marx. Ou seja, você ter noção de como está agindo sobre a sociedade. O que o seu trabalho vai ocupar, que espaço ele vai ocupar e o que você espera de retorno. É um pouco... A partir daí vem a intuição. Aí que você coloca a inspiração. Você precisa... Não é possível você não entender que a sua mensagem vai concorrer com outra. E que essas outras não são irrelevantes. Se nós somos democratas, qualquer mensagem é relevante. Qualquer uma. Claro que umas mensagens radicais a ponto de mais violentas e tal, a gente não pode levar em conta. Mas o que é dentro da democracia aceito, se você vai trabalhar para um candidato numa posição tal, você tem que entender aquela posição, defender aquela posição e tentar de uma forma ampliar. Sabe, de algum modo, tu estás dizendo, Paulo, a minha palestra no Compal foi logo depois da tua, e o título era É sobre política, né? Para a gente não esquecer que comunicação política, marketing político, é sobre política, porque num tempo, às vezes, possa ter se perdido essa ideia de que a criação política é uma criação por si mesma, e não, ela tem toda uma avaliação sociológica, política, ideológica mais profunda para fazer sentido, né? E nós estamos vivendo um sentimento interessante, que é o sentimento de que nós estamos sob risco de ser dominados pela força dos algoritmos, né? E isso está em debate no mundo inteiro ainda, e agora com a chegada da inteligência artificial, como se o algoritmo pudesse sobreviver à disputa das ideias, né? Que são humanamente, conceitualmente mais desenvolvidas por filósofos, pela história fora. E eu acho que nós precisamos, sim,
gastar, lambuzar um pouco nesse ambiente novo, desse meio novo que são as redes sociais, para voltar a debater as questões conceituais centrais do pensamento humano, que são muitas, né, Kleber? Muitas, Não é? profundas. E que nos oferecem caminhos, né? Nos oferecem caminhos. Então, acho que estamos no farfalhar. Boa, gostei dessa. Viver um pouco farfalhar. Ô Paulo, uma das peças tuas que eu vi também, feitas para o PSDB lá em 2001, me chamou a atenção, em que tu encontraste ali um jeito de criticar a oposição, sendo o governo, né? Eu até vou pedir para a nossa técnica também exibir durante o programa essa peça que está no YouTube. O dólar subiu, yes! A bolsa caiu, nós vamos parar o país, nós vamos parar o país. E a inflação vai voltar, uhul! Lá vem o apagão aí, tomara que não chova, 3 meses sem parar, tomara que não chova. Apesar de uma oposição que aposta no fracasso do Brasil, os brasileiros vão continuar vencendo desafios e trabalhando para fazer um país melhor. Como é que uma comunicação política pode também trabalhar desconstruindo uma oposição também, né? Foi o que tu, como deve. Não só pode, como deve. Importante é você não ser esquizofrênico. Eu tenho essa expressão, esquizofrênico político ou esquizofrênico eleitoral. O que tu chama de esquizofrênico? Tanto o grupo o estadual como o federal, qualquer grupo político, ele tem uma linguagem entre os próprios membros. Argumentos que os membros defendem, etc. e tal. E a tendência é, na hora de produzir a comunicação, repetir o discurso que está ocorrendo entre o governador, os assessores, os secretários. No establishment. Exatamente, no establishment. E a função do comunicador não é essa. A função do comunicador é traduzir, buscar a mesma coisa que o governador quer, mas dizer de uma forma que chegue no cara na massa. Então, ali, o que foi que aconteceu? Tinha mesmo gente, foi na época do apagão, o pessoal vai ver aí, tinha um monte de gente, nós vamos parar, não vai chover, não vai chover, não vai chover, que era o pessoal que torcia contra o governo. Então, nós simplesmente nos apropriamos de um personagem que estava formando a opinião, e fez um sucesso extraordinário. Um sucesso extraordinário, porque muita gente se identificou, porque ele não é violento. O comercial é engraçado, ele não é violento. Não, é irônico, é inteligente, é bom de olhar. Ele não é violento. Então nós falamos com um monte de gente que queria ouvir aquilo. Porque, de fato, uma crise como a das hidrelétricas, uma seca como aquela, o governante tem muito pouco a fazer, né? Aí é que entramos nós. Circunstâncias, Entramos nós, comunicadores, com alguns serviços. Paulo, me conta um pouco, o horário passa ligeiro, né? Das tuas convivências com essas personagens, né? Especificamente com o Fernando Henrique, pelo que eu entendi, tu assessoraste ele no último período do segundo governo. Como é que foi essa experiência? Qual foi teu papel? E como é o Fernando Henrique, para além das aparências do que a gente vê? Vou tentar falar rápido, né? Eu recebi um telefonema do ministro Arthur Vigílio, me dizendo que o presidente queria falar comigo. Eu tinha prestado serviço ao ministro. Conversei com o presidente, fui lá, nervoso, nem sabia direito o que o presidente queria, né? Cheguei meio para ouvir, mas logo a gente enganchou no tema, porque eu estava muito afiado, fazendo qualitativas, como nós estamos agora. Agora é a época da gente estar... De fazer, ouvindo um pouco. Nós estamos nas qualitativas, né? E aí o presidente ficou muito impressionado, porque eu disse para ele, o senhor... O presidente é muito respeitado pelo povo, e era mesmo, fala várias línguas, tal, mas o povo acha que o senhor devia ser presidente da Dinamarca. Não do Brasil. Só falta olhar para ele, só falta dar um olhar. E o presidente gostou muito dessa franqueza, dessa capacidade, e a partir dali a gente decidiu juntos, em reuniões estratégicas, uma vez por semana, praticamente eu e ele, ou o ministro André Massará. Ele participava, sim, discutindo. Ele e o ministro. Intelectual também, né? Exatamente. Com as pesquisas que a gente começou a fazer e tudo. Ele e o ministro André Matarazzo e o professor Vilmar Farias, que eu te falei. Certo. Que era um assessor especial da Presidente da República. Começamos a conversar da guinada para o social.
e começamos a fazer, a colocar o presidente nos pronunciamentos de novo. São quase 9 pronunciamentos. Ele não aparecia na televisão, ele não dava entrevista, ele estava longe do povo. Ele lançou a Bolsa Família, ele lançou... A gente vieram as bolsas. Vieram tudo, ele lançou porque... São marcas que... Todas essas marcas eu estava por trás escrevendo os textos, mas eu tenho um estilo de fazer isso sem aparecer, sem roubar o protagonismo do meu cliente. Porque tem muitos no meu lugar que foram atrás de um protagonismo. E não acabou bem essa história, né? Quando... É por isso que eu digo, o profissional serve ao assessorado, né? À política. Aí, quando a gente... Eu tive a experiência, né, Paulo, de virar chefe da secretário de Estado e depois chefe da Casa Civil. Bom, aí você de fato assume um papel mais protagonista e institucionalizado. Mas também fui ghostwriter de 3 governadores e era fantasma mesmo, porque não faz sentido. As ideias são dele e esse papel é relevante, né? A gente não pode perder essa noção, né? Isso criou uma distorção que eu acho que acabou fazendo muito mal à profissão. E eu diria para você, entre os profissionais do nosso métier, o que mais assumiu o protagonismo e mais apareceu foi o Goebbels, e teve o pior triste, o final, né? Verdade. Acabou morto, né? Quer dizer, não dá para confundir fazer comunicação política com exercer o poder político. É diferente. São coisas absolutamente diferentes. É claro que a comunicação implica num tipo de poder. Implica no poder, evidente. Mas você tem que estar sempre a serviço da fonte de poder, né? Isso aí. Ô Paulo, e me conta com o Lula, né? Qual foi essa aproximação tua com ele? Começou em 89, depois tua agência acabou atendendo o governo Lula, né? Como é que foi essa experiência? Olha, eu conheci o Lula logo na redemocratização, como militante. Lá atrás, na militância. Eu comecei a fazer para eles as campanhas de 82, 85, 80, enfim, seria interessante a gente lembrar desse período da redemocratização. Em 89, meio que eu era o natural para ser o coordenador, porque eu tinha feito todos os programas estaduais, eu era o militante da propaganda, vamos dizer assim, o homem da propaganda. E ali muito que o PT começou a se transformar numa referência em comunicação e criatividade política, né? Tenho dúvida que obras belíssimas. Colaboramos bastante de tirar da esquerda o jargão, né? Companheiro, a classe trabalhadora, o proletariado. O jargão mais ortodoxo. Exatamente. Comunicar a necessidade de trabalhar com o povo, de olhar para o povo, mas sem aquele jargãozão da esquerda. É um tipo de esquerda menos terrível do que se a gente colocasse na boca deles uma história, vamos superar a opressão das classes, um discurso assim. Aí em 89 eu já conheci o Lula. Nós começamos a trabalhar na linha da referência que nós fomos criando junto com o Carlito Maia, com as outras pessoas que trabalharam nisso. Eu fui atrás de buscar um diferencial para a nossa campanha. E acho que aí tivemos a felicidade de achar a Rede Povo, né? Porque Rede Povo de televisão. A Rede Povo foi uma ironia com relação ao status quo da época, que só quem viveu aquilo entende que era um cutucar um gigante. Um gigante, e sem também debater com ele, porque nós não fizemos um debate com o gigante. Não foi frontal. Não, só usamos as vinhetas, nós não criticamos as novelas, não fizemos... Não perdemos tempo, porque o povo adora a Globo. A verdadeira novelas tinham muita audiência. A verdadeira TV dos trabalhadores é a Globo, né? E eu acho que ali nós fizemos uma campanha linda e acho que marcou um pouco a vida do Lula, né? Porque eu acho que a partir de 89, o Lula se achou presidente da República até ganhar em 2002. Ali, sem ter virado, ele já se achou, né? Por isso que eu gosto também de dizer, né, Paulo, tem cases em que a gente perde eleições e que são cases políticos excepcionais e relevantes, como é esse caso. Perdeu uma eleição, mas criou uma marca e criou um líder, né? Criou o contorno de um líder novo ali naquele período. Você vê que o trabalho que nós fizemos ali na comunicação, e é uma coisa para nós, dois somos da comunicação, ficamos satisfeitos, porque nós fizemos diferença, foi um trabalho que foi replicado em 94, em 2002, até ele ganhar 2002, sempre replicado com peças, as coisas que nós... E agora, de novo, em 2022.
Então mostra o quê? Que o conceito de boa qualidade ele dura, o que é o tema da palestra que eu fiz ontem. Aham. Perfeito. E é o patrimônio do político, do produto. É o patrimônio. O cara tem um. Agora, isso não quer dizer se repetir, ser chato eternamente. Sim, se apegar e... Não, isso quer dizer em saber inovar. Paulo, tu falaste aí da tua militância, né? Eu também participei de um governo. Quanto por cento um profissional da comunicação política tem que ser aderente ou aprovar o político que ele atende? Até que ponto tem essa divisão, esse conflito entre a tua cosmovisão e a visão do cara que tu está atendendo, que normalmente ou eventualmente pode ser diferente da tua? A minha mulher, que é quem me conhece, ela diz que assim que eu sou um jovem, eu viro militante do jeito que eu peguei, independente do pensamento do cara. Te apaixona? Eu sou apaixonado pelo jovem, pelas dificuldades técnicas, como um tabuleiro de xadrez, quem está lá do lado de lá eu vou ver depois. Mas eu acho bem bom que um profissional se envolva. Eu sou muito contra a ideia da frieza científica, de distanciamento do projeto, como se você fizesse como um médico que está operando um paciente. Não acredito nisso. Eu acredito Interessante. que o mínimo de identificação com as ideias te ajuda a criar, te ajuda a ter verdade, te ajuda a um monte de coisa. Mas já fiz campanhas que não estavam nessa condição. Idem. O Paulo, eu queria te ouvir. Tu é um crítico do Bolsonaro, eu sou um crítico do Lula, mas eu acabei de interpretar, nós acabamos de interpretar aqui o fenômeno Lula, e eu queria te ouvir sobre o fenômeno comunicacional Bolsonaro, para além até das questões políticas por trás. Deus, pátria, família, liberdade, o que pegou? Quanto por cento disso é comunicação? Quanto é crise social? Como é que tu explica, com esta tua bagagem, o fenômeno de comunicação Jair Bolsonaro? Eu acho que é um fenômeno, a princípio, mundial, né? Vamos deixar claro que não é Brasil, né? É um fenômeno mundial. Acabou de acontecer em Portugal também. Não é? Então ele é um fenômeno mundial. O Brasil tem um histórico desse perfil de movimento, como o mundo tem, né? Nós tivemos Pátria, Deus e Família na Europa nos anos 30. Falaste isso na tua palestra também. Nos anos 40, a gente teve essa volta ao conservadorismo. Eu acredito que toda vez que o mundo se aproxima de uma visão de crises onde o horizonte não é claro, onde o horizonte depende de decisões de classe política, de tal, você tem o fenômeno do medo como convencimento, que é natural, é da natureza. Quando forma a tempestade, a raposa vai se tocar, vai na toca se proteger, a onça se esconde. Eu acho que esse fenômeno do conservadorismo versus progressismo, vamos dizer assim, podia estar muito menos acirrado. Eu acho que nós podíamos ter um diálogo muito mais frutificador, reconhecendo que o conservadorismo tem seus valores e que o progressismo também tem seus valores. Mas, infelizmente, da maneira como se deu, parece que exige um tipo de pregação de violência, uma maneira de oratória, né? Uma coisa assim que acontece em vários países, para fixar essa porção do medo da perda, né? Porque por trás tanto da proposta progressista quanto da proposta conservadora, você tem a questão da propriedade privada, que é o que dá medo num de perder, no outro de atacar, e que o mundo está se equilibrando em torno disso desde 2017. Então, isso para marcar um número, muito antes. Então, eu acho que tem um pouco de fake no conflito, mas a figura dele não tem. Tem uma pregação com verdade. E eu acho que o Brasil precisa participar desse debate mundial aí, da velocidade das questões ambientais, de quanto vai se investir no clima, como vai ser a questão, científico, enfim, os brasileiros precisam participar de um debate que é muito mais profundo, que é apenas a figura do Bolsonaro e a figura do Lula. E mais profundo do que isso Eu entendo que o Lula está chegando num ponto de desgaste material muito longo, ele já ocupa o poder há 12 anos. Então os progressistas também ficam sem oxigênio para respirar algo novo.
Então, fica mais tentador por uma parte do eleitorado, digamos, a opção conservadora. Fazer esses experimentos. O Paulo, me fala um tantinho das redes sociais, né? Tu fizeste o Lula lá quando a TV catequizava com mais força a opinião pública. Eu vejo que hoje tu questionas, né? Sobre parece que só temos rede social e não é tão assim ainda, né? Não é tecnicamente, mas não dá para questionar. Não quero me colocar como um cara que evidente, redes sociais, porque aí fico eu mas não dá. Se você olhar tecnicamente, você vai ver que o mix de e-mails sempre foi o que mandou. E continua a mandar. Então, especialmente nas grandes cidades e médias, não é? É muito. O mix de e-mails. E o que acontece? Uma série de profissionais para tornar a sua própria venda mais fácil, resume tudo. A rede, enfim, eu acabei de ver um gráfico rede de audiência da Kantar, você sabe, você conhece, da semana passada, a rede está somando 30%, a TV aberta 61% de audiência. Grande força da TV aberta. Grande a TV aberta e da paga junto, somado. As duas. Então... Vídeo Big Brother, né, Thaís? Não é verdade? Então precisa cuidar. É bom recolocar isso, porque às vezes a gente perde essas noções. É isso, precisa cuidado. A internet tem o perigo da frequência da cobertura, que o nosso amigo que está assistindo talvez não entenda. A frequência e cobertura são os dois dados da programação de mídia. Quantas pessoas assistiram e quanto tempo ficou no ar. Para você poder monetizar. Foram tantas mil pessoas. E a internet é muito difícil você ter esses índices, para você confiar nesses índices. Você acaba fazendo uma bomba atômica numa cidade de 100 habitantes. Mas os dos Estados Unidos vêm virar a técnica, né, Kleber? Acho que eles estão na ponta, né? Desenvolvendo. E vem aí, este ano, inteligência artificial e eleições, né? Mais um desafio pela frente. Seguramente um desafio, mas eu estou sentindo uma preocupação humana de uma regulamentação, de lei, né? Eu vejo que nenhum país do mundo está parado esperando a inteligência artificial chegar, como aconteceu com a internet. A internet, o Estado, a sociedade demorou um tanto a perceber o que era a internet. A inteligência artificial ela já vem trazendo perigo, ou sentimento de perigo, antes dela estrear, porque o nome inteligente artificial assusta a gente. Já assusta ele próprio. Não é? Que dirá numa eleição, né, Paulo? Não é? Uma eleição. Não, acho que a proibição de deepfakes foi um bom papel e acho que está na mesma situação que eu te falei do algoritmo malvado que vai mandar em todos nós, entendeu? Acho que tem que proibir. Simples assim. Então, quanto se da mesma forma que é proibido outdoor nas capitais. Tem que proibir o uso da inteligência artificial para o convencimento. Pode existir para acabamento. Para acabamento de produto, de peça, para o processo. Mas tem que proibir para a formação de opinião. Acho que é isso que está acontecendo no mundo inteiro. Paulo de Tarso, do Lula lá para cá muita coisa mudou, mas muita coisa continua igual. É um resumo que eu faço da tua entrevista aqui, não é isso? Exatamente. Eu acho que a política, ela obedece, ela nos subordina. Nós temos que ser empregados da política no sentido clássico, entender a política nas suas leis. E ela, para mudar as leis da política, é muito complicado. Não há estreia de um meio. Pensa que nós estamos vendo com estreia de meios, um atrás do outro. Já estreou a televisão, já estreou. A televisão, quando estreou, aí ia acabar com o cinema, que ia acabar com o rádio, que ia acabar... Nós sempre vivemos... Tá tudo aí. Os conceitos políticos estão, né, Kleber? Os conteúdos de verdade. Estudando um pouquinho, você acessa. O que não quer dizer que comunicação política seja coisa de cientista político. Certo, só deles, né? Não é? Pelo contrário, acho que o jornalismo publicitário tem bastante contribuição. Paulo de Tarso, obrigado. Obrigado a você, cara. Porto Alegre tem te tratado bem. Porto Alegre está me tratando bem. Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes. E quem quiser acompanhar na íntegra, nas redes sociais, o programa estará na íntegra, portanto. Certo, Paulo? Obrigado. Obrigado a você. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana.
outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.